A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e servir como canal, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nós trabalhamos com os ministérios de sorteios, porque nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios das Escrituras Sagradas, da ministração da Palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver conosco nesta live ou acompanhando futuramente as gravações nesta Tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar cada uma dessas vidas conectadas conosco em um só Espírito, através dessa internet. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra e no santíssimo nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sobre cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família, cada ambiente, cada coração, onde essa live alcançar, removendo e destruindo toda obra do inimigo ou da religiosidade que tentar de alguma forma interferir dessas vidas reconhecerem, receberem e praticarem a Tua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para seguir, interagir, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, para que assim sejam igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus e possam ser cada vez mais abençoados e se tornarem bênçãos do Senhor onde quer que se encontrarem ou para onde eles vão. Seja o Teu nome, o Teu reino, a Tua palavra ainda mais engrandecido
E assim como é Malaquias capítulo 3, versículo 18, haja diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos dar início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E assim como nós estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer estar aumentando a sua fé nessa madrugada, sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa madrugada. E seja membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e de segunda a sexta ao vivo, além de orações, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando também sempre a todos vocês que nos finais de semana, sábado e domingo, temos reprises de nossas lives, em que é sorteado, dentre as lives que ocorrem no decorrer da semana, quais delas serão reprisadas, ou seja, colocadas novamente nos finais de semana, no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de segunda a sexta. No caso da Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7. Para que todos vocês possam ter de segunda a segunda uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração. Então já deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para você estar interagindo conosco, sendo uma ovelha bendita, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, junto conosco nessa madrugada. E o primeiro rebanho bendito, par de número 12, e o rebanho bendito ímpar de número 11, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações nessa madrugada. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito, par de número 12. 1 Pedro, capítulo 4. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 1 Pedro, capítulo 5, para sua meditação. Compartilhem, convidem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E para você continuar recebendo, pois orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar se seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também,
toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há e fora deles também. Eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e protegendo cada uma dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet. E que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada lar e cada coração, essas vidas possam ser benditas ao sair, benditas ao entrar, benditas ao falar e benditas onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Seja sempre mais e mais o teu santo e poderoso nome engrandecido. Em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. O João Salmito de Fortaleza, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou do versículo 5 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 5 do livro de 1 Pedro é muito importante para que nós venhamos a estar sempre trazendo em nossa memória aquilo que é essencial para nos desenvolvermos nesse mundo, de forma que o nosso galardão nos céus seja sempre preparado. Pois aqui o apóstolo Pedro deixou bem claro como é importante essa interação entre os irmãos, mas de forma que a palavra do Senhor sobressaia em nossas vidas. Aqui no versículo 6 está escrito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Demonstrando como que é importante a gente pegar o nosso eu e jogar ele fora, mandar ele embora, para que possamos verdadeiramente não vivermos mais nós, mas sim o Espírito Santo de verdade habitar dentro de nós, o Espírito do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que afirmou estar em espírito com todo aquele que o ama até o fim dos séculos. É essencial verdadeiramente que venhamos a colocar em prática as palavras do nosso Senhor Jesus. Pois aqui no versículo 8 nos traz um alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Demonstrando que enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa terra, passando por provações, tribulações e tentações,
é necessário que nós venhamos a estar sempre firmes na palavra e no Evangelho nosso Deus Todo-Poderoso, esperando no tempo determinado por Ele. Pois aqui no versículo 6 havia afirmado, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não tentando impor o nosso tempo como correto, porque você calculou todos os cálculos possíveis e você tem convicção de que o tempo do agora, que o tempo do amanhã, que o tempo do ontem era o tempo exato para você precisar se desenvolver, para você ser abençoado. É necessário que você examine com muita atenção e cuidado, porque da mesma forma que o Senhor nosso Deus não se atrasa, Ele também não se adianta, pois Ele age sempre no tempo determinado. Nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Provérbios, nos instrui como que é importante de tomar cuidado no tempo na hora de receber a bênção. Porque a bênção apressada não se torna mais bênção. Então é necessário a gente examinar, porque o Senhor nosso Deus só nos concede aquilo que nós temos capacidade. Porque vocês já ouviram muito falar sobre Deus te prometeu um ônibus, o diabo foi lá, te ofereceu uma van e você aceitou. Aí que vem o ponto, que realmente isso aí, infelizmente, acontece muito entre o povo que se diz ser do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí a gente examina com muita atenção, porque é necessário a gente lembrar que a carteira para dirigir um ônibus é diferente da carteira para dirigir um carro, uma moto e uma van. Então é necessário a gente examinar que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele só vai nos entregar o ônibus quando nós estivermos capacitados para dirigir tal ônibus, para controlar tal ônibus. Agora, o inimigo, ele não está preocupado se a sua carteira está ok para você dirigir a van. Ele quer mais que você entre mesmo e saia desgovernado por aí, trazendo vergonha para o nome do Senhor que você apresenta. Porque você não sai dizendo por aí que o seu Senhor é o inimigo. Você sai dizendo aí que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então devemos lembrar que, da mesma forma como o inimigo sabe matemática, sabe calcular muito bem as percas e os ganhos, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso calcula ainda melhor. Pois foi Ele que criou todas as coisas, inclusive a matemática, e a Bíblia Sagrada, ela majoritariamente números. Então é necessário a gente examinar que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que nos olha de dentro para fora, calcula o tempo determinado, a quantidade necessária, toda a probabilidade para que o melhor aconteça em nossas vidas. Agora cabe a cada um de nós verdadeiramente examinar com muita atenção e cuidado. Pois diferente da matemática do homem, que afirma que o valor não altera os produtos, a soma dos produtos a ordem dos fatores, obrigada, produção. A ordem dos fatores não altera o produto. Perante o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, altera sim. Porque se você tentar colocar um passo à frente aonde você ainda não estava preparado, muitas coisas vão mudar naquilo que era para acontecer. Quando você tenta burlar o tempo determinado pelo Senhor Deus, a ordem que Ele estipulou para todas as coisas, uma consequência virá por causa dessa ação. O tal do efeito borboleta, que muita gente conhece, é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, para que tudo ocorra conforme a vontade e a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Escolha o número de 1 a 7 também, que logo mais, no final dessa live, eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada é o livro de 2 Pedro. Eita, Glória, acabamos de sortear a 1 Pedro. Agora vamos para 2 Pedro, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nessa live. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países através dessas 7 principais redes sociais da internet em que estamos ao vivo neste momento. Livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par, de número 8, 2 Pedro, capítulo 1. E para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de 2 Pedro, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Curta, se inscreva e compartilhem para que essa live alcance o máximo de vidas precisando da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Nosso fiel Redentor, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome. E ao se ajuntarem conosco em um só Espírito, possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem para que outras vidas recebam a palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 1 do livro de 2 Pedro, testificou aquilo que eu apresentei a cada um de vocês. A importância verdadeira de termos os atributos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e agirmos no tempo certo e determinado, semeando para uma eternidade livre. Pois aqui deixou bem claro, no versículo 5 em diante, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, não é apenas uma parte, mas toda a nossa diligência, ou seja, o nosso incentivo, convicção, buscar sempre estarmos nos dedicando na obra do Senhor nosso Deus. Pois como afirma lá no livro de Jeremias, maldito aquele que trata relaxadamente da obra do Senhor nosso Deus. E aqui continua, associai com a vossa fé a virtude, demonstrando como a fé é necessária juntamente com a virtude. Estarmos sempre de acordo com a palavra do Senhor, com o caráter de um verdadeiro cidadão dos céus. E aí continua, com a virtude, o conhecimento. Porque de boas intenções o inferno está cheio, então é necessário a gente examinar com muita atenção e termos o discernimento de espírito, para que verdadeiramente a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor e a justiça do Senhor estejam sempre presentes em nossas vidas. E através do conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor e do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos a exercer os atributos e frutificar em abundância. Pois aqui continua, com o conhecimento, o domínio próprio.
Pois, diferentemente dessa falsa liberdade que apresentam hoje em dia no mundo, em que você segue seus desejos, segue a sua vontade, segue seu famoso coração, como se o órgão que bombeia sangue pudesse fazer alguma coisa, que as pessoas também não sabem que o coração, que se refere nas Escrituras Sagradas, é a sua mente. Então é ele que nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossas mentes. E aqui demonstra como o domínio próprio é essencial para que possamos estar agindo como igrejas vivas, sal e luz no nosso Senhor Jesus, agindo com a liberdade, mas não dando espaço à concupiscência da carne. Pois a maior liberdade que é você saber reconhecer e falar não, saber o limite necessário que é diferente para cada um de nós. E aqui continua, com o domínio próprio, a perseverança. Quanto mais verdadeiramente desfrutamos da verdadeira palavra e evangelho do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, mais e mais verdadeiramente começamos a perseverar nos caminhos do nosso Senhor, porque já não é mais a nossa força que é utilizada, mas sim é o Senhor quem é a nossa força. E da perseverança, a piedade. Demonstrar para com os outros, para com o próximo, quem é o Senhor de nossas vidas. Com a piedade, a fraternidade. Agora já trouxe os irmãos. Como é importante estarmos todos juntos interagindo, como a igreja é um organismo vivo, partes de um corpo que unidos formam o corpo. E com a fraternidade, o amor, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por amor de nós. E nós agora vivemos por Ele, por meio dEle e graças a Ele. Então é necessário que nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado cada uma parte de nossas obras, de nossos frutos, de onde nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E em nome de que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E o Paulo Henrique de Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Agora prestem todos muita atenção nessa denúncia das 10 afirmações, para que vocês possam estar agindo com a prudência e os atributos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Quem perdeu algum detalhe, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para examinar cada base citada nessa mensagem, que são 10 afirmações ao todo, onde qualquer igreja, templo ou congregação, em que houver uma só delas, tem consequências gravíssimas para todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. Então é necessário que você examine com muita atenção e cuidado para que a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, o reino e a justiça do Senhor estejam sempre agindo ao seu favor, porque você está sempre buscando primeiro aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E deixando bem claro, já cortei esse Everton porque ele é antigo, ele não quer debater, ele não quer aceitar nenhum dos desafios, ele quer trazer o posicionamento dele, mas não reconhece que está errado. E basta, se acha que nós aqui estamos errados, basta citar um de nossos desafios, pois estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês possam ver o nosso caráter, conduta e comprometimento para com a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor e a justiça do Senhor. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, são todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @igrejas benditas. E o livro sorteado é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Você encontra na descrição da live o link com a playlist das nossas mais de 100 denúncias, onde você vai poder examinar cada uma delas e colocar à prova a nós e a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 6 e também do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Tito, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e faça sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, também pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé.
desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo e purificando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. Que haja libertação, restauração e renovação de cada vida conectada conosco em um só Espírito, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas Escrituras Sagradas que estão sendo ministradas através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Tito é muito forte, porque aqui traz 2 pontos essenciais, mas que as pessoas distorcem completamente um e focam só nele, distorcido. Se focasse nele da maneira correta, como ele realmente é, a situação hoje em dia, não apenas no Brasil, como no mundo todo, em todos os lugares em que afirma que Jesus Cristo é o seu Senhor, estaria muito diferente, mas para melhor, não para pior. Pois aqui fala sobre a graça e as obras, deixando bem claro que somos justificados por graça, ou seja, somos justificados de acordo com as obras que nós fazemos em nome do Senhor Jesus o Cristo. Pois a graça são obras que o nosso Senhor Jesus fez e afirmou que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E aqui traz como é importante que haja verdadeiramente esse comprometimento em colocar em prática as palavras, os ensinos e os mandamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. E aqui também traz um alerta muito importante sobre onde deve estar concentrado o nosso foco, a nossa intenção, as nossas energias. Pois tudo aquilo que nós dissemos que é nosso, não é nada nosso. Nem esse corpo, essa vida nos pertence. Tudo pertence ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pois para Ele foi entregue todas as coisas. E tudo que nós fazemos, falamos ou deixamos de fazer e deixamos de falar, iremos prestar conta no dia do juízo. Então é necessário que a gente venha sempre saber discernir quando agir e quando não agir. Pois aqui o apóstolo Paulo faz um alerta sobre o homem faccioso. Em algumas traduções vai estar escrito ali o homem herege. Ao cuidado que nós devemos tomar, aquele que tem aparência de santidade, tem aparência de boa intenção,
mas que o coração e as intenções dele são malignos. E através de examinando as obras e os frutos, e vendo como ele reage, que você vai verdadeiramente reconhecer quem é o Espírito trabalhando ali. Pois é que ele afirmou, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ou seja, claramente a pessoa não quer escutar, a pessoa não quer examinar, a pessoa não quer discernir, a pessoa não quer realmente absorver uma nova informação, filtrar algo bom. Ela quer apenas continuar no caminho dela. Tanto é que o apóstolo Paulo finaliza aqui. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, nessa área que a gente vem examinar, porque nós não podemos estar por nós mesmos. Pois lá em João capítulo 7, o Senhor Jesus afirmou que aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Perceberam que quando o Senhor Jesus afirma que um é verdadeiro e não há injustiça, automaticamente torna o outro injusto e mentiroso. Não existe esse meio termo nas escrituras sagradas. Ou é um, ou é outro. Ou é quente, ou é frio. O morno o Senhor abomina. Então, nessa área que nós viemos estar atentos e vigiando sempre com muita atenção e cuidado. E de uma maneira muito específica. Pois aqui no versículo 8 o apóstolo Paulo afirma, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Não é da forma como o povo se posiciona hoje em dia, com uma falsa simplicidade, uma falsa humildade, uma falsa mansidão. É necessário que venhamos nos posicionar com autoridade, porque a nossa batalha, as nossas lutas, não são contra carne e sangue, são contra principados e potestades celestiais. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que possamos colocar em prática aquilo que é da parte do Senhor, estarmos revestidos das armaduras da parte do Senhor, e assim como em Mateus 6, versículo 33, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas sendo acrescentadas. Pois lembrando que mesmo que as demais coisas sejam acrescentadas, o nosso objetivo final não pode estar limitado a esse mundo. Pois nós estamos aqui de passagem por um tempo que nós não temos como saber quando irá acabar. Mas de uma coisa podemos ter certeza, há uma eternidade nos aguardando. Agora lá em Marcos capítulo 9, o Senhor Jesus traz uma reflexão muito importante, que há duas vidas eternas. Uma preso eternamente, desejando ter fim, mas que não vai ter fim, e uma livre eternamente com Ele na glória. Que é essa que é necessário ter obras, frutos em nome dele, Mateus 25, versículos 31 a 46, para que possamos verdadeiramente herdar esse reino prometido desde a fundação do mundo. O Tauan do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, capaz de graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam e escolham o número de 1 a 12. E seja membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor em seus corações. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 3. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de 2 João, capítulo 1 e único para ambos os rebanhos sorteados. Como eu ali comentou, 1 Coríntios 10, 31. Quer comer, quer beber ou fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Pois tudo que nós fazemos é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Fazer tudo como se fôssemos feitos para Cristo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus, porque realmente é feito. Porque lembrando, nada nesse mundo pertence a alguém. Então qualquer coisa que você interage, seja com objetos, seja com outros seres humanos, tudo ainda pertence ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E apenas você está sendo o administrador do administrador. Então é importante que venhamos a exercer sempre essa administração com perfeição e alegria na presença do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à administração de mais uma oração. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Oração de número 3, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso,
Eu peço ao Senhor que todas essas benditas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua justa e bela igreja virtual, @igrejas benditas, sejam lavadas e transformadas com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de deixar nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando dessa live para mais uma glória ao Senhor Jesus. O Fábio do Paraná, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixa eu colocar aqui o comentário dele que a rede social apagou. Vamos aqui à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 vou do versículo 5 ao versículo 11. 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de 2 João é muito forte porque traz algo que a maioria da liderança religiosa em dia fica falando para você que ele vai vir, que ele vai chegar, que vai acontecer. Aí começa a teoria. Um é alienígena, o outro é o presidente dos Estados Unidos, ou então o genro do presidente dos Estados Unidos. É sempre alguém assim que não tem nada escrito afirmando que é isso. Então vamos examinar, pois aqui afirmou que o anticristo é aquele que não confessa com o Senhor Jesus Cristo vindo em carne. O espírito enganador, o espírito da mentira, o espírito do anticristo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque é muito fácil você confessar o Senhor Jesus por palavras. O demônio também fala também fala o nome de Jesus. Jesus até o demônio fala, que é uma prova nas próprias escrituras sagradas, que os demônios não só confessam o nome do Senhor Jesus, como eles também acreditam. Tiago, capítulo 2, afirma que os demônios não apenas creem, mas tremem também diante da presença de nosso Senhor. E também lá em Atos, capítulo 19, traz aqueles 7 irmãos que expulsavam espíritos imundos, chegaram perante um e foram expulsar em nome de Jesus que Paulo pregava. O espírito virou para ele serinho e afirmou: Jesus eu conheço, Paulo também. E vocês, quem são? Então é necessário a gente examinar, porque confessar ao Senhor Jesus não é apenas dizer o nome dele, não é apenas falar de Bíblia, falar de palavra, falar de Evangelho, mas sim é através das atitudes que você demonstra. Pois o Senhor Jesus, ele confessou o Pai, não por palavras, mas sim por obras. Tanto é que ele mesmo disse para aqueles escribas e fariseus hipócritas que estavam ao redor dele. Ele afirmou: se não confiam nas minhas palavras, pelo menos examinem as minhas obras e vejam que é as mesmas do Pai.
para demonstrar como que verdadeiramente é essencial nós estarmos alertas e vigiando em todo momento. Porque aqui também, quando o apóstolo João fala para não dar as boas-vindas, novamente, não é só dizer para a pessoa, seja bem-vindo fulano, seja bem-vindo ciclano. Não, é você realmente, através das suas atitudes, tornar bem-vinda aquela visitação. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Porque quando uma pessoa com frutos ruins chega até você, ela tem que se sentir incomodada, não porque você está apontando, falando os erros, dos frutos ruins, disso, daquilo, outro, mas sim ao ver a luz que emana de você, através da prática das boas obras, da prática dos bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Porque não adianta fazer no nome da sua igreja, fazer no nome da sua empresa, fazer no seu próprio nome. Pois em Mateus 15, de 7 a 9, ele afirmou que em vão fazer com base em qualquer coisa que seja preceito do homem. E lá no livro de Mateus, capítulo 16, 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. E como é essencial, através de nossas obras e nossos frutos, confessarmos o nome de nosso Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Então cabe a cada um de nós nos posicionarmos como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, não somente por palavras, mas sim por atitudes. Lucas 6, versículo 42. Porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Então prestem todos muita atenção nessa mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve a palavra do líder e depois examina nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então, se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias.
Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar os comprovantes independente do valor, pois vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas reservadas para cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E acho que eu falei, né? Descrição da live, no vídeo, comentário fixado, ou então através do nosso perfil, entrando em contato conosco no privado. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações das Escrituras Sagradas para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro sorteado é o livro de Esther, que possui 10 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. Esther, capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Esther, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor alcançando os seus corações. Nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso caminho, verdade e vida, Santíssimo Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo e poderoso nome, eu peço que esses teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa e bendita palavra sendo ministrada através de nós. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra, no santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, o grande eu sou, Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam, para bendizer e exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Esther, capítulo 1. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esther, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 22. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
esse capítulo 1 aqui do livro de Esther é essencial para a gente ver como que o nosso posicionamento no cargo em que nós estamos, com a autoridade que nos foi concedida, é muito importante. Porque devemos lembrar que todo aquele que fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, não é o seu nome que você carrega, não é o peso da coroa de carne, mas sim é o da coroa de glória. Então é necessário nós estarmos atentos e vigiando sempre a todo momento. Vimos ali um momento de desvontade da rainha Vasti, fez com que ela perdesse não apenas o título de rainha, como também o respeito que uma rainha possui. Porque a rainha, o ponto não é só o título, mas sim a autoridade, o respeito e a honra que vem com ela. Tanto é que via que uma atitude dela, como iria influenciar multidões e multidões de mulheres, desde as que estavam na nobreza, como também as que estavam entre a plebe. A importância que há na forma como aqueles que dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor se posicionarem tal como Ele nos ordenou é essencial em nossas vidas. Nós vemos que através da falta de responsabilidade da rainha Vasti, o Senhor levantou a rainha Esther. Então nós vemos que não adianta você se achar porque já chegou no ponto, já chegou no momento, já tomou posse da bênção, acredita estar com tudo estável, com tudo estabilizado, que o Senhor não pode levantar outro para ser colocado no seu lugar. Tanto é que lá no livro de Obadias ele afirma: mesmo que te faças como águia, te remontares no ninho mais alto, de lá eu te derrubarei. Porque essa síndrome de favoritismo, de único, que o ser humano tem hoje em dia, não é real. O nosso Senhor Deus nos trata cada um de uma forma, sabe da capacidade de cada um, tem o fio de cabelo de cada um contado. Mas o ponto é necessário nós fazermos aquilo que Ele nos concedeu, não apenas a autoridade, como a obrigação de fazer, de exercer. Porque não adianta ficar achando que é o último biscoito no pacote e achar que o Senhor tem que te engolir porque não tem mais opção. Vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque Ele não só é o dono da fábrica do biscoito, como foi quem realmente criou tudo aquilo que forma o biscoito. Então examine com muita atenção e cuidado quem é o Senhor e o que você deve fazer, porque você precisa fazer, não porque Ele precisa que você faça. Então é necessário que nós venhamos a estar alertas e vigiando e honrando, como foi ministrado nas últimas lives, lá em Malaquias capítulo 1, quando o Senhor questiona: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Que é essa forma como devemos nos posicionar em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E se inscreva ou nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Próximo, rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. A estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha seu número de 1 a 7 também, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 19. Josué, capítulo 19, para meditação do rebanho bendito par de número 2, Josué, capítulo 19. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Josué, capítulo 20, para a sua meditação. E o Moacir de Japura, Amazonas, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se também de entrar em contato conosco no privado e pedir um de nossos templos físicos na sua região, pois conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, isso diariamente. Também tem acesso a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, antes de ministrarmos a oração,
eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo para estar examinando na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes independente do valor, para que você seja muitíssimo abençoado para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos aqui a mais uma oração a ser ministrada. Já se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir, através da tua santa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós. E essas benditas vidas ligadas conosco em um só Espírito sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade, que tentar de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que essas vidas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bela e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos agora à ministração no livro de Josué, capítulo 19, do versículo 45 ao versículo 51. Jeude, Bene, Berac, Gat, Rimon, Mejarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filhos de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnacera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 19 do livro de Josué é muito importante porque ali primeiro a gente vê o sorteio, a repartição das terras, o povo tomando posse da herança e sendo distribuído entre os irmãos através dos sorteios. E vemos aqui que uma das tribos acabou pegando uma parte que era menor do que aquilo que era necessário. Por acaso o Senhor nosso Deus errou de alguma maneira? Não. Mais uma provação que verdadeiramente é essencial a gente está examinando, que aquilo que parece pequeno, parece sutil, parece não ter nada a ver, dependendo da forma como a gente age, como a gente se porta, vai haver uma grande diferença. Pois aqui nós vemos que a tribo de Dan pegou um pedaço maior. Por acaso eles reclamaram, bateram um pezinho, foram reclamar com Deus porque que a parte deles parecia ter sido pequena? Não, eles se posicionaram e foram conquistar mais terra. Ou seja, foram buscar através da força, do esforço. Como o Senhor Jesus afirmou lá em Lucas 16, versículo 16, a lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino é conquistado através de esforço e as pessoas empenham-se para entrar nele. Então é importante lembrar que o caráter de um guerreiro no ministério do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é desde o princípio. Porque sempre o Senhor exigiu de nós um posicionamento para que viéssemos a receber, a tomar posse da promessa, a tomar posse da herança. A tribo de Dan, em vez de ficar com os braços cruzados, ou então pior, reclamar e questionar o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sobre a terra que lhes havia sido concedida, se prepararam para a guerra e saíram vencedores. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso batalhou a favor deles, assim como batalhou a favor de todo o seu povo. Porque povo dele
é aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática, que se esforça, que se empenha, que se dedica na obra e no ministério do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 14. João capítulo 14. E eu instruo cada um de vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais para todos vocês se posicionarem como vasos de honra do Senhor nosso Deus e desfrutarem da vida em abundância nesse mundo e o principal, estar garantido uma salvação e uma vida eterna livre com nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, na glória. Vamos aqui agora ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma meditação para todos nós. E o livro sorteado é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. É o 7º livro a ser ministrado nessa live. Já escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. O abençoado de Amazonas, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Libergue, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 7 para que o Senhor esteja falando ao seu coração e você esteja aumentando a sua fé nessa madrugada junto conosco. O Alexandre de Recife também, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para meditação de todos nós. Livro de Ruth, capítulo 4, é uma palavra do coração do Senhor ao nosso coração. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desatando toda a amarração do inimigo, destruindo todo o laço da carne e toda a obra do maligno que tentar de alguma forma interferir da tua palavra ser semeada nesses corações através dessa internet, para que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essas ministrações na tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e coração dos benditos amados do Pai, amigos de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que olharem para eles vejam igrejas vivas, sal e luz, e louvem, engrandeçam e adorem ainda mais ao santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. O David de Juazeiro, Bahia, também seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, @Igrejas Benditas. Gratidão, Senhor Deus. E aí vocês agora entrem em contato com outras pessoas de outros municípios, de outros estados, que isso é muito importante, muito bom para vocês espiritualmente. É necessário que vocês venham se interagir, não tem nada para poder falar, deixa o seu nome, o bairro, o município, o estado que você está, que isso está interagindo com você e você vai poder invocar o nome do Senhor, invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso que é o mais importante às vezes do que você orar. Quando a gente vigiar é isso aí, ó. Faça isso, porque isso vai estar te abençoando. Mateus 16, de 24 a 27, ele prometeu que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras, ou dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Vai lá e interage aí e envia outras pessoas. Busca pessoas para pessoas poderem estar participando também, que isso que vai ser muito bom para vocês espiritualmente. Para mais uma glória, Senhor Deus. E o pessoal dali que comentou, você fala bem? Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16.
o Espírito Santo de verdade, que me ensina todas as coisas, me concede inspiração, me usa para ser boca do Senhor, instrumento do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para mais honra e glória do meu Senhor Jesus, porque eu guardo e pratico as palavras e os mandamentos dele. E eu instruo cada um de vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios, para que vocês também possam estar sendo usados como vasos de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você encontra o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, no comentário fixado ou na descrição da live, para adquirir a coleção completa. Lembrando que não é apenas um investimento intelectual que você faz, como é também uma garantia que você adquire de já ter uma vaga conosco, seja na área empresarial, política, financeira ou na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como manda o Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que vocês podem se tornar revendedores desses livros, e cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30%. Isso sem você ter gasto nenhum, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos agora à ministração no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 do livro de Ruth é muito importante para a gente ver como que verdadeiramente aquilo que era para ser motivo de desonra, o Senhor reverte e traz uma honra. E não satisfeito ainda em honrar aqueles que passaram por humilhações, por tribulações, por adversidades nesse mundo, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ainda trouxe através da descendência de Ruth, uma que não era povo, mas passou a se tornar povo no Senhor, verdadeiramente, trouxe a liderança... Já acabou? Obrigada. Trouxe a liderança verdadeiramente para que pudéssemos agir como povo. Porque através da descendência de Ruth veio a Davi, que através da descendência de Davi veio nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é essencial que cada um de vocês examine com muita atenção, e assim como eu estou sempre, vocês também estejam sempre de olhos no tempo, pois o tempo é essencial, e nós devemos estar agindo de toda e qualquer forma no tempo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, de acordo com a sua palavra, que é viva, vida, vivifica, espírito e a espada, e é fogo consumidor, para purificar todos aqueles que são do Senhor, para que seja um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Então vamos aqui ao próximo, ao sorteio dos 7 números. Então escolha o seu número de 1 a 7, para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 3, vai meditar no livro de 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, se você escolheu o número 3. O pessoal ali questionou sobre o vida, viva, vivifica e é espada. Exatamente, abençoado. Pois a espada, ela não serve apenas para eliminar, serve para proteger. Agora o ponto é, em que lado da espada você vai estar? A parte em que defende ou a parte que ataca? Então isso que é necessário te examinar sempre. 4, versículo 12. Exatamente, para mais uma glória, Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2,
vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Josué, capítulo 19. Josué, capítulo 19, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Enquanto vocês vão deixando nos comentários suas perguntas, com o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, eu estarei fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declare aí abaixo nos comentários e confesse a ele publicamente, como em Mateus, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Escreva a seguinte frase: eu, escrevo seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. E lembrando que mesmo não tendo porta, baixa um pano, faz aí, entra no seu secreto, entra numa parte, um lugar particular, não tem um quarto, Milena, entra num lugar em que você sabe que vai ficar apenas você e o Senhor ali verdadeiramente. E leia em voz alta o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue a oração, ainda de joelhos, em voz alta. Diga as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Nesse momento você fala o jugo e fardo que você está carregando, seja sentimentos, emoções, vícios, costumes, condutas que são pesados que você esteja praticando. E continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos, e ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando que aqueles que não conseguirem fazer essa oração agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, e você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para estar fazendo essa aliança com o Senhor Jesus Cristo. E volte na próxima live e confesse Ele publicamente, como Mateus 10, versículo 30 a 33, para mais honra e glória no Senhor Jesus. E o Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele havia comentado: o pentecostalismo trata Atos 2 como línguas estranhas, visto que o texto trata como línguas estrangeiras. Nenhum texto bíblico fala dessas línguas estranhas. Isso é delírio? Não fala assim, realmente tem assim a língua dos anjos, sim. Tem lá, tá? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Vai falar sobre essa diversidade de língua, que Paulo até fala sobre isso, certo? Mas só que essa diversidade de língua que tem lá, que é a língua estranha, que é a língua dos anjos, não é bom falar porque as pessoas não têm quem verdadeiramente compreenda. Compreenda, pode traduzir. Então, porque lembrando que a nossa palavra tem que ser sempre proveitosa para aqueles que estão ao nosso redor. Exatamente, entendeu? Mas tá lá assim, tá bom?
Mas não é bom. Está falando que melhor é você profetizar para as pessoas poderem ouvirem o que você está falando, tá bom? Porque o profetizar serve tanto para os crédulos como também para os incrédulos. Para que haja o máximo de vidas recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. Para poder edificação da igreja. Exatamente. Edificação da igreja, de todos aqueles que estão ali ao redor, vejam algo que realmente faça sentido e chame a atenção deles, não de uma forma de deboche, mas sim de curiosidade, para aprender e conhecer mais desse Senhor tão maravilhoso. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. E agora, abençoados, eu estarei apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais. Mentira, né? Cada uma é diferente. Provar na Bíblia Sagrada para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para que vocês vejam que nós estamos trazendo o essencial em todas as áreas e setores de suas vidas, para que vocês venham se posicionar como igrejas vivas, sal e luz, como vasos de honra do nosso Senhor Jesus. Então adquira também a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, no comentário fixado ou na descrição da live. Entre em contato conosco no privado também e saiba como, sem custo algum, você pode se tornar um revendedor desses 12 livros e cada um que você revender, você tem uma comissão de 30%. E o abençoado David, que havia se apresentado ali anteriormente, fez uma pergunta. E quem era político dos apóstolos de Jesus? Pergunto porque realmente não sei. A gente falou entre os discípulos, porque não eram apenas 12 discípulos. Eram muitos discípulos e 12 ele constituiu como apóstolo. 12 ele constituiu, porque na verdade era 545 discípulos. E por aí vai. Entendeu? Porque é que nem apóstolo era mais de 12. Exatamente. Entendeu? Por isso que é importante estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus. E era José de Arimateia, tá bom? José de Arimateia. Tá aí. Marcos capítulo 16, Exatamente, para mais um negócio tá de bom? Jesus. José de Exatamente. Arimateia, senador. Exatamente, membro do Sinédrio, para mais um negócio de E o Jesus. túmulo que Jesus foi colocado era do político. Exatamente. E foi ele que balsamou o corpo do Senhor Jesus. Com o Tudo dinheiro com dele. dinheiro do político, exatamente. Com o dinheiro dele. Tudo para mais uma glória, Senhor Deus. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região e faça sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.